Olá, amigos, bem-vindo a mais um D&D Podcast. E eu sou o Denso. Esse é o Violet Evergarden que deu certo, porque a produção disso aqui e o orçamento tá surpreendente. Eu sou o Delfo, e o que aconteceria se o Togashi pegasse o Mori para escrever? Esse é o resultado. Hoje estamos Ó, aqui com o Underegg, episódio 4 e 5, depois do fracasso que foi o nosso episódio de podcast passado. Inclusive, inicialmente gostaríamos de começar nos corrigindo. Denso, pode sim. começar? Vamos começar com algumas correções, não de produção, porque não tem como. A gente passaria aqui falando de horas e horas sobre erros de produção do nosso antigo podcast, anterior podcast. E começando por uma coisa bem interessante que o episódio tinha fomentado, no 2 e o 3, eu queria pegar uma relação de character design da Neiro. Eu falei sobre. O Delvo falou sobre cores sérias, cores que indicam mais uma maturidade ou que querem esconder. Não sei o que ele disse exatamente, nem sei o que eu disse, mas está errado, né? Até na minha interpretação está enviesadamente errado. O que eu quero dizer com o character design significativo da Neiro? As cores neutras em relação aos outros personagens do elenco que compõem o anime, assim, o elenco das quatro personagens que vai ser apresentado no episódio 4, a última garota mágica do elenco, eu não sei, mas de alguma forma a Neiro ela tem algo especial no character design em diferença das outras. Todas se vestem com cores mais vivas, brilhantes, que realçam algo mais vivo, né? Janeiro, ela se veste de forma mais formal, tradicional, e usando cores neutras para representar isso. O que isso quer significar? Possivelmente, em minha perspectiva, isso talvez queira dizer sobre que cores neutras em relação a cores mais vibrantes, elas se escondem mais, elas são mais abescondidas, tem algo a ser escondido porque você ofusca todo o brilho que tem relação às cores neutras e você guarda para si essas cores neutras. Você não expõe muito sobre as suas camadas, né? E traduzindo isso, temos no episódio 5, só que a gente vai entrar nisso, que trabalhou realmente a questão da Neiro, porque a gente vê que cada episódio, quando apresenta o personagem, já apresenta a fragilidade, a parte mais emocional quebrada, psique do personagem. E já a Sim, sim. Neiro, nem tanto. A Neiro sempre deixou coisas mais subjetivas. Talvez deixou algumas coisas no ar sobre esse auto-sacrifício que ela faz. Mas a gente nunca entendeu o porquê realmente. E no episódio 5 isso é apresentado muito melhor. E tem alguma coisa a comentar, Delfo, sobre essa retificação? Eu acho que o episódio 5 é meio que uma quebra de expectativa com o que você tá construindo da Neiro, porque você tem uma personagem que é totalmente certinha, igual o Denis falou, uma personagem que fica mais na dela, igual eu falei antigamente, aliás, que ela fica mais na dela, e quando ela tem que falar, ela fala. E você acaba pensando, nossa, essa personagem é muito certinha, ela fala muito formalmente, ela tem uma pessoa ética. Nesse episódio, se eu não me engano, vai aparecer ela entrando na casa. No episódio 5 no caso, vai aparecer ela entrando na casa da Otto. E a mãe da Otto vai falar: Nossa, como você é educada. Como. Então você cria uma expectativa que essa pessoa seja uma pessoa idealizada, mas vai ter uma certa quebra de expectativa. E o character design da personagem já deixa isso meio que no ar. E é muito interessante ver como a produção acerta muito bem nesse quesito. A própria composição do anime, em questão do script mesmo, a Steph é muito, muito maestra, no sentido de maestria
não tem como expressar do quão competentes eles são que estão fazendo em OVEG. E falar em competência, e falar de estética, edição, composição, eu queria fazer outra retificação em relação à abertura. Eu não soube muito explicitar o que aquela abertura quer dizer, o que aquela abertura quer apresentar para a gente, mas a abertura condiz muito com... tem esse som que está sendo cada vez mais animado. Animado não. A vibração está aumentando, a empolgação está aumentando. Mas o que É isso quer toda dizer? uma. Tipo, o que é a música, o cenário da música, o cenário do próprio abertura quer dizer? É toda uma crescente. Pegamos isso, essa agitação, a palavra mais certa. Essa agitação ocorre com o passar das coisas passando em volta da outro, Não, vou falar neiro, da outra. em volta da outro é algo que apresenta novas coisas pequenas, coisas mais mundanas, como um cenário, e depois apresenta as pessoas que ela conheceu nesse processo, mais ou menos. Mas não. Passa todo o elenco das personagens, as amigas, os laços que ela conseguiu se conectar, e é como se ela começasse amarguramente, só que com um tom mais melancólico da música, e a música vai se agitando conforme o novo, as pessoas, após a tragédia apareceu, né? Como se a abertura estivesse dizendo adeus no passado, bem-vindo um novo. E tudo isso fica muito enviesado no que está sendo representado na própria abertura. O elenco passando, a música crescendo, 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 e ela vira completamente uma música moe, fofo e garota mágica. Garota mágica nível certo. Não uma adulta. Então, tem mais alguma correção pra fazer? Não, você quer falar sobre esse tema? Não, tenho sim, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Só que eu queria falar sobre outra coisa a respeito, mas você quer comentar sobre a abertura? Algo a ressaltar? A abertura ainda continua sendo uma abertura linda, e é isso. Não mudei minha opinião com o passar dos episódios. E enquanto eu tava pesquisando pra fazer esse episódio, eu descobri não, eu acho que todo mundo já sabia disso, menos a gente. Esse anime, o anime original, não é derivado de um mangá. Então tudo que acontece é mérito da Steph. Ou seja, tudo que tá ali é original, eles criaram, eles não se basearam em nada. É claro, eles tiveram as referências, mas tudo que tá acontecendo no anime é de propriedade da staff da Cloverworks, que é o estúdio que tá fazendo isso. O roteirista, os animadores, tudo cai. Se você quiser fazer um elogio, você tem que fazer pro anime, porque o anime é sensacional, a staff que tá por trás disso é sensacional. A abertura é só uma prova disso, de como eles conseguiram traduzir muito bem e entender o que eles quiseram fazer. É óbvio que essa staff é uma staff maravilhosa. Perfeito. E eu não discordo nada do que você disse. Vamos para o próximo, a retificação que é a última. Bem, eu não vi todo. Eu não consegui. Eu admito, eu não consegui ver todo o nosso podcast. Não foi. Não vou lançar uma desculpa, eu só não consegui. Então, as retificações até onde eu vi. O último, né? Que até onde eu lembro, que eu notei. O problema de Shingeki que a gente citou é legal falar sobre isso. O que tem a ver com o DR? Nada. Mas a gente gosta de certificar a nossa melhor exposição do que a gente pensa, né? E, principalmente não sobre explicar o grande problema em Shingeki, questão do mistério. A gente citou o mistério relacionando ao professor. E o que seria o mistério em si e tal, que Shingeki trabalha, como Shingeki trabalha? Qual é o erro de Shingeki, né? Por favor, não ataque a gente. A gente são meros plebeus, pessoas completamente leigas no que estão dizendo, então vocês estão certos, tá bom? Não me ataque. Mas, assim, como um grande edge, eu vou dizer o problema de Shingeki. O que acontece? Shingeki, ele erra, primeiramente, em esconder as coisas. Nessa última temporada, está deixando muito mais isso evidente, que os processos do mistério, que Shingeki nunca foi um anime de investigação, primeiramente. Os processos do mistério estão sendo escondidos
mas isso é errado para um caralho, porque você tem que esconder as resoluções. O que levou aquilo, o que fez aquilo, o que fez os personagens, o cenário agir da forma do que está acontecendo, é parte do próprio anime, é uma obrigação, é algo principal mostrar os processos daquilo, né? E explicar, depois que as coisas acontecem, você corta todos os processos e deixa muito mais conveniente ao próprio roteiro. Isso é uma cartada completamente falha, porque você tem que mostrar o desenvolvimento e esconder, sim, a resolução daquilo, a conclusão que aquilo tem. Distinguir que erra porque ele quer esconder tudo. O Isayama não é um gênio. O Isayama não é da CSI. Então, Tem isso. algumas obras que conseguem fazer isso, mas são exceções da exceção da exceção, então não compensa defender. Por favor, não defenda Shingeki. E se defender, tenta defender com argumentos. Por favor, não xinga a gente chora com os xingamentos. A gente são pessoas frágeis. A gente não tem nenhum comentário no nosso canal, todos os comentários foram bots que fizeram, então por favor, se você for comentar aí, primeiro dê um bom dia, pelo menos, pra não ficar tão amargo na hora que você for descer a lenha na gente. Tem mais alguma correção Você desse? comece dizendo, olha, bom dia. Desculpe, vocês falaram merda. Aí você escreve um pouquinho de falou merda. Não precisa ser muita coisa, só explica assim, vocês falaram merda por isso e por isso. Pronto, já tá muito bom, obrigado. Eu vou fazer questão de dar um coração no comentário de você. Vamos para o episódio agora? Ou... Vamos pro episódio. Eu queria começar com uma pergunta. Pegando já a parte mais e o que o anime quer dizer como externo, em relação ao episódio 4, que foi muito trabalhado sobre o assédio no trem, assédio em transportes públicos, né? Adivinha, eu fiz uma pesquisa aqui, dizendo mais sobre a questão do assédio no Japão. Adivinha quantas vezes os casos reais são maiores que os casos relatados? Aproximadamente 15 vezes. 25x. E isso é coisa pra um caralho. Tipo, o quão isso acontece no Japão é mais frequente entre menores, entre colegiais, entre garotos e garotas que do ensino médio. Acontece isso mais predominantemente. Então, é um problema real no Japão. E é muito bom que On The Egg, que o Japão ele gosta de esconder esse lado mais absurdo, um lado mais contaminoso que acontece por lá, né? E On The Egg está abrindo essa caixa de Pandora que o Japão está toda hora tentando fechar. E On The Egg está dizendo coisas que acontecem realmente e faz a cena ficar ainda mais forte, faz o contexto ficar ainda mais forte em relação a isso. E é bom ressaltar isso, porque partindo para uma leitura mais até intrínseca no episódio, falando agora sobre estrutura, você quer falar alguma coisa, Delphi? Sim, eu tenho algumas coisas pra falar justamente sobre isso. O fato que o episódio começa com a garota, que eu vou chamar ela de Mari, porque ela lembra muito a Mari de Omori, o jogo. Eu vou chamar a Mari, ela chama Mari no jogo. A cena começa com ela contando em um trem, mesmo que ela não diga em nenhum momento, ela foi molestada em um trem. O que o roteiro dá a entender é que uma adolescente está falando sobre assédio em um dos lugares que acontece muito isso. Uma coisa interessante de se notar, eu também fiz uma pequena pesquisa enquanto isso. O trem é um dos lugares que, infelizmente, é muito comum ter esse tipo de problema que lá é chamado de chikan, que é esse assédio da mão boba que o pessoal fala. O assunto lá é tão sério que em alguns lugares, onde o fluxo de pessoa é grande e tal, existe vagões nos trens que são destinados somente para mulheres, que são os vagões rosas. E é interessante como essa cena se passa num trem, mesmo que indiretamente, ela quer dar a sua mensagem.
isso acontece e temos que acordar para isso. É a garota falando claramente que ela falou sobre o problema, ela expôs, ela denunciou, e mesmo assim ela ainda teve consequências por ter sido. Por ela. A vítima teve problemas por falar que ela estava sofrendo alguma coisa. Então, você vê como o buraco é fundo quando se trata desse assunto. E só com essa cena já dá pra tirar tudo isso. Isso é uma riqueza do caramba. E só. Meu Deus, que anime, que anime. É uma coisa magnífica pra, pra se tratar. Pode falar. Excelente. E o que eu quero também salientar sobre essa questão é muito sobre a transição e composição da cena. A cena já funcionaria realmente do episódio um para o outro, porque talvez mostrar personagem assim, outros personagens assim, do nada, né, no mesmo episódio, acho que seria estranho, né? Ainda bem que teve essa pausa do episódio 3 pro 4 e depois o 4 inicialmente mostrou isso. E o que eu vou ressaltar isso posteriormente, mas o que isso dá para se notar, cara, é que ela diz algum problema, né? Mas começa já dando uns trejeitos, não é um choque assim direto. Mas você já pressente que já vai vir alguma coisa. Uhum. Você já vê um DEG, né? Você vê que coisas são reveladas com pequenas linhas tangenciais que você tem que ver, são muito finas, mas você tem que ver que A uma coisa está ligando animação. a outra. Uma transição A animação fazendo mesmo aqui. isso, A ou a também a animação questão da facial da direção. garota. Dá pra perceber que ela tá um pouco desconfortável, porque ela vai falar sobre alguma coisa que pra ela não é uma coisa tão fácil de se falar. Um trauma, no caso. Uhum. Até ela não encara realmente a própria imensidão do problema, fazendo um comentário como, não sou tão fofo assim, eu não mereço isso, sei lá o quê. É uma forma de criar um pensamento, assim, simplório, inocente, que é um meio de se proteger realmente da gravidade do problema daquilo, né? Muitas até pessoas, garotas que eu já conheci, né, na hora antes de expor, até quando lidam com esses problemas, que infelizmente isso acontece quase diariamente, e elas lidam de maneira que ela, elas lançam um eufemismo sobre aquilo, em relação àquilo, para não tentar encarar o problema de frente, ver o quão aquilo é perturbador, e o meio de fugir desse sentimento é satirizando ele, sabe? É meio que falando de como se não fosse um grande problema, porque com ela, com esse jeito, se protege, né? Então, uma maneira que o episódio foi lá, falou, apresentou as questões da personagem, mesmo ela tentando assim, posicionar uma expressão um pouco mais... O que eu diria que não esse desconforto muito não, mas uma expressão falsa. Ela quer que aquilo não seja pesado, até Uhum. para outra pessoa, né? Que ela está relatando isso. Então, ela fala com uma naturalidade para exatamente aquilo não ter peso, ela escapar de se carregar esse peso, esse grande problema, esse grande trauma, esse, esse essa Sim. coisa que aconteceu com ela. E é muito legal que o anime ele vai posicionando isso. E uma coisa, além disso, que eu quero ressaltar, que é muito foda, e acho que nunca vi isso em outro anime, de eu estou apresentando um personagem e eu estou desenvolvendo outros personagens simultaneamente. Como assim? A Momoe é o nome dela? A nova personagem Sim. de roupa azul? É só. Ah, não, pode falar. A... Depois eu conto sobre isso aí. Que é uma curiosidade sobre o nome dela. Mas depois pode falar. Pode falar. Oh, interessante. A Sim. Momoe, Momoe, desculpe, me retifiquem se vocês quiserem. Ela, de alguma forma, ela tem algum tipo de
empecilho de tentar, de alguma forma, esqueci exatamente, mas ela tem um empecilho do passado. Tudo que é retratado no ovo é muito mais... O que evoca o ovo é remetente a um trauma de quem chocou o ovo, né? E vemos isso em outros personagens, assim. Tipo, é uma personificação do próprio problema em fragmentos, né? Não da personagem que morreu, ou algo do tipo, mas do próprio... Do próprio pessoa que invocou, acho que Uhum. seria o regente, né? O próprio regente que fez isso. E é muito interessante que eles apresentam o personagem, apresentam o problema, o trauma desse personagem, como ele lida com esse problema e ainda está desenvolvendo eu lembro que o nome dela é Kawaii. Eu acho que é Rika. Kawaii. Chega perto do microfone, por favor. Rika, né? Rika. É a Rika. Opa, tudo bem. A Rika, ela, de alguma forma, foi emanada, não sei como, assim, tipo, eu acho que ela se regenera, isso tô meio que na dúvida, mas não era muita importância, de ela, do nada, ela conseguir sair da despredificação, não, pedrificação que ela se encontrava. Se Ai, regenera, mas ai, ai. escapa de Deixa eu. maldições, entre aspas, Volta assim, um tipo, pouquinho né? pra trás. Eu só falar o negócio que eu queria falar sobre o nome da Momoe. É uma coisa interessante Uhum. que na hora que a Mari conversa com a Momoe, ela começa. Ela pergunta qual é o seu nome. A Momoe fala: Meu nome é Momo. E a Mari fala: Eu posso te chamar de Momotaro, que é um garoto, uma antiga história do folclore japonês. Esse garoto é um tipo de lenda, um tipo de shounen, falando assim mais no vocabulário jovem. É um garoto que foi um presente de Deus para um casal infértil. Ele veio dentro de um pêssego enorme e o casal adotou ele. Resumindo bastante, depois ele entrou na adolescência e foi entrar monstros para salvar o mundo. Nisso, a gente consegue ver que a garota ela é um pouco mais infantil e também liga com um ponto bem interessante, que é lá pro finalzinho da conversa deles, ela vai ter aquele apego com ela, desculpa, com a Momoe. E sempre que a Mari vai se referir a Momoe, ela chama ela de Momotaro, que é como se fosse o herói dela, o grande salvador, o meu herói de verdade, o garoto lendário que desceu as montanhas para poder salvar eu desse enorme tormento. É só um detalhe de direção que eu acho incrível, que é esse Momotaro. Roteiro, né? Assim, tipo, porque foi algo que colocou em pauta Sim. em diálogo, né? Tipo, E podemos prosseguir para a petrificação da Rika, que eu acho que, só rebatendo logo o teu ponto, eu acho que ela só saiu mesmo lá, porque, querendo ou não, eles estão bem fortes, e eu acho que não era uma petrificação tão dura assim, sabe? Tão forte a ponto de precisar de um super poder para poder sair. Era algo mais, tipo, sabe, um gelo, mais ou menos isso, eu diria. Mais ou menos um gelo. e é bom que eles não caem muito numa explicação disso, eles não perdem muito tempo com essas questões de explicar o que aconteceu, muita coisa típica de Aham. Battle Shonen, né? Eu não reclamei, eu só apontei uma dúvida, realmente, porque eu estava tentando achar alguma explicação para isso, mesmo não sendo importante, sendo algo relevante, mas poderia ser posteriormente, para a gente não ser enganado, né, tipo, pelo anime, e isso seria muito ressaltado. E eu gosto da maneira que eles transicionam entre a personagem sendo apresentada e duas sendo desenvolvidas. O lapso da Otto e da Rika que se monta muito sobre eu quero me unir a outra pessoa mesmo tendo coisas que eu desgosto, talvez. Eu quero compreender melhor, ter empatia melhor sobre o defeito dessa pessoa. A outra, além de tentar alcançar outras pessoas, agora ela está tentando compreender
mais as pessoas, compreender alguns comportamentos que podem ser contraditórios, mas indicam muito um lado mais humano, né? Mas não quer dizer sempre alguma coisa, quer fundamentar algo, e a crescência na luta é fantástica. Tipo, essa sincronização de que as duas... Duas. Não, As duas. duas. A Oto e a Momo... A Oto barra Rika e a Momoe do outro lado. Uhum. As 3 personagens, mas só que aí só tem 2 Sim, personagens sim, nessa porque cena, a Rika nesse inclusive. momento ainda tá congelada. E elas estão passando por essa dificuldade. Exatamente. As duas ainda estão petrificadas, não. As duas estão passando por esses problemas um pouco mais difíceis, assim, tipo, sendo sufocadas, apreendidas sobre o inimigo. E a cena é muito sincronizada sobre isso, e a tensão se multiplica. É importante ter isso, né? Essa crescente, porque de um lado a gente tem a situação A, de um lado a gente tem a situação B. As duas situações elas vão crescendo juntos para que quando elas chegarem no ápice, o ápice seja simultâneo e você saiba que você não tá voltando no passado. Tem muito anime que não sabe fazer isso e acaba se perdendo, e uma hora o ritmo fica muito bom e outra acaba totalmente o saldo do anime. E aqui não, aqui você tem um ritmo sempre crescente em direção para cima. A única ponto onde vai dar aquela decaída vai ser quando a Rika, onde a Oto vai dar um golpe no monstro e ele não vai cair. Mas isso tem uma função narrativa que eu vou explicar mais pra frente. E... pensando bem, é realmente isso que tu falou, sobre essa crescência, chega no pico e ele cai aos poucos, não de maneira brusca, tipo de uma quebra do nada, uma quebra realmente do que está acontecendo. E é legal que o anime deixa bem evidente o choque que ele quer causar sobre o que está apresentando na tela, que você vê o contexto daquilo, você vê os personagens, você vê o que acabou de falar sobre assédio e a questão da própria pressão psicológica da família, sobre a garota que sofreu isso no trem. E essa pessoa, a garota, eu não sei, eu vou usar esse termo, mas não é bem uma... teoria minha, não é bem isso, é mais uma personificação da trauma, algo do tipo, né? Não que a Momo foi assediada, eu também vou falar um pouco mais disso pra frente. A minha teoria também. Eu também tô com minha teoriazinha aqui. Mas aproveitando que a gente tá falando um pouco sobre personagens, é interessante, filosofia de Monogatari, é interessante que os personagens não são totalmente salvos, eles ajudam a ser salvos. Filosofia do nosso querido Oshiro Meme de Monogatari, só você pode salvar a si mesmo. Isso tá escranchado nesse episódio 4, mas também teve nos outros episódios. No episódio 4, principalmente porque as garotas da torcida, elas que bolam o plano para poder dar pau daquele problema. Tem a garota também do trem, que foi assediada, e ela que faz aquela bait pro cara lá ser pego. No episódio passado a gente teve a garota ajudando... No episódio passado, não, desculpa, o episódio retrasado, no caso o episódio 2, teve a garota do esporte lá, ajudando a Oto a se movimentar enquanto ela estava debilitada visualmente, e no episódio 1 teve a garota ajudando a Oto a fugir e dando a ela a primeira arma para ela. Então, é sempre os personagens, eles são forçado não, essa palavra é muito forte. Eles querem ser salvos e por isso eles também buscam ajuda. É importante porque não existe um grande salvador. É claro que a Oto, a Rika e a Momoe têm um papel fundamental, mas tem que ter um esforço por parte deles também para serem salvos. Por mais que talvez eles não sejam exatamente com as pessoas, mas só uma representação, mas por mais que isso exista, tem que ter um esforço da pessoa para querer ser ajudada. Você não pode forçar uma pessoa a ser salva. Então,
É tipo aqueles detalhes que no final, quando você for fazer a soma de tudo, vai dar uma diferença tão grande de outros animes que, uau, uau. E a gente, acho que já pode entrar na teoria dos ovos? Calma, que eu ainda quero reforçar esse seu ponto. Eu queria trazer quase a mesma perspectiva, mas corrigindo algumas coisas que o Del falou. Del corrigindo, não, acrescentando, né? É bem mais uma crescente, né? O que significa? Essa parte de união, duas são melhores que uma pessoa, independente da posição da outra, né? É meio que uma coisa em outros contextos, é um Battle Shonen, esse tipo de Battle Shonen, porém, embora, o que acontece é muito que tem esse viés mais pesado, um ponto de partida um pouco mais forte, até mais relevante, assim, por causa que eles embasam muito mais em trauma, em questões emocionais, distúrbios, e isso tudo fica mais completo, assim, do que os próprios Battle Shonen fazem, né? Porque é união só por união. Às vezes tem um contexto, mas o contexto que eles trabalham para fazer esse ato de Battle Shonen, mas não é algo de Battle Shonen, porque eles deixam algo pesado por trás daquilo acontecimento. Uma temática um pouco mais densa, usando aqui, quebrando a quarta parede. Mas assim, eu adoro que eles fazem sobre isso. Eu gosto como eles subvertem o próprio o próprio ato, né, a própria ação que ele condiciona no anime sobre esses pontos que ele pega de um anime, uma referência de um arquétipo, e, enfim, eles subvertem muitas coisas o que é apresentado. E é legal que eles renovam o conceito daquilo. Ele mostra uma outra perspectiva sobre aquela forma, aquela estrutura de fazer algo, né? E isso eu adorei no episódio. E é legal, uma apresentação boa da Momo, sabe? É uma apresentação muito boa e ela foi trabalhada em meio episódio. E meio episódio aconteceu muita coisa. E antes de elogiar mais a Momo, você quer falar alguma coisa dela? Porque eu vou partir pro ponto do trauma da garota que foi assediada. Pode falar o que eu tenho pra falar, vai acabar ligando com a teoria do que são os ovos, então eu acho que tu pode falar aí sobre a Mari, né, que tu quer falar? Pode falar. Isso. Não vou chamar ela de Mari, porque eu quero dar fanservice pro Delphi. Então, o que acontece? A menina, ela esconde, além de fazer seu eufemismo, além de tratar aquilo, encarar o próprio trauma, bater de frente com o próprio trauma, uma personificação do próprio trauma, e ela vai lá e tenta encarar de frente, mesmo com todos esses receios, com toda essa bagagem, ela tem essa coragem, que é algo muito forte que ela tirou de si mesma. E sem essa coragem do outro, a Momo estaria perdida, né? Então, é sempre um tentando buscar o outro. E o contexto sobre isso, ela sacrifica algumas coisas de si, né? Se esforça ao limite para impor essa condição de ajuda, né? Mesmo que seja sacrificar o meu próprio medo, o meu próprio senso de proteção que eu crio. É muito pesado, E, é muito pesado. E é pesado tudo aquilo que acontece. É muito pesado, eu só muita gente complementei. foi? É muito pesado. Ah, tá. Tá bom, pode continuar. Vamos acertar isso. E é legal também esse acolhimento que a mamãe dá pra Mari. Vou falar, Mari. E isso é algo muito difícil, essa compreensão, esse apoio que a Mari não teve em vida, nem da própria mãe, nem da família, e a culpa que ela carregou através disso, sobre ela realmente foi culpada do pai dela ser demitido, porque era o chefe do pai dela que fez isso, e ela carrega essa culpa, carrega toda essa bagagem, e faz com que o trauma dela seja acometido
sobre esse eufemismo. As pessoas dão eufemismo sobre o trauma dela e ela, como reação, faz isso também. E quando alguém compreende, quando alguém estende a mão e fala, eu entendo você, o que você passou foi sério, o que você sentiu foi real, é alguma realização muito grande dentro da... Tá. Esqueci o nome dela. Mari. E ela desaparece. E como uma forma de eu estou em paz agora. Era isso que eu precisava. É muito bonito, é muito forte isso. E além de toda uma respiração profunda da parte da Momoi, e ela disse aí que ela não é um garoto. Não, foi mais pra frente. Foi mais pra frente num outro ponto da história. Uhum. Outro ponto. E ela dá esse apoio, mesmo com toda essa coisa de eu vou encarar minha temporada. É o meio de a Momo se tratar um pouco como esses ovos que eu teorizo também, tipo, eu vou puxar um gancho para você falar depois. Eu teorizo que esses ovos sejam uma forma de autoajuda, um tratamento em algum tipo de psiquiátrico da vida, e faz com que você, além de que é melhor que o psiquiatra, porque você cria laços, você cria novas relações e lidam com esses problemas passados e você aprende a encarar eles de frente e aceitar tudo aquilo. Um processo lento, um processo que é tão individual, que cada um passa por um tempo, mas é uma forma de lidar com aquilo. É um primeiro passo, segundo, terceiro, quinto, enfim. Dependendo da perspectiva da personagem, o ponto que ela está passando ali, e é uma forma de ela encarar esses fantasmas do passado. E, enfim, é o que deixa muito evidente. Eu tô falando na teoria do cu, é o que deixa evidente pra caralho, faz sentido. E se eles falarem que depois não é isso, Fica triste. Eu não sei o que eu faço. Vai, eu não sei se eu cheguei a citar isso no podcast passado, mas os ovos é basicamente o que o Denso disse, só que seria mais uma acrescentagem ao pensamento dele. Eu não sei se ele vai concordar, mas os ovos seriam relacionados, obviamente, ao sonhador, que o sonhador são a Momo, a Rika, a Neiro e a Oto, e o sonho é sempre algo que tem a ver com o trauma delas, que no caso é personificado pela pessoa que ela perdeu. A Oto vai ter sempre os sonhos dela na escola, a Neiro vai ter sempre os sonhos dela na ponte, a desgraçada da Momoe vai ter sempre no trem ou nesse lugar perto, e a Rika... é porque quando eu não lembro do negócio eu começo a xingar. Mas e a Rika vai ter naquele lugar vasto que a gente até já comentou, que seria a vastidão. Eu não lembro o que a gente falou, mas a gente falou alguma coisa da hora lá, foda-se, falou. E é interessante analisar isso, porque o da Momoe não faz muito sentido com o que já foi mostrado pra gente, se o lugar é um lugar que representa o estado de óbito da pessoa. No caso, a amiga da outra morreu na escola. Então é na escola que vai se passar os sonhos dela. A amiga da Rika é nesse lugar meio vasto, porque talvez a Rika não viu a morte dela, também pode ser um bom ponto. A Neiro perdeu... Pode ser que a vastidão, olha... Chega perto. Você pode ser a vastidão dentro dela, devido... Opa! Calma aí. Devido à vastidão dentro dela, a respeito da própria... Bem, ela teve anorexia, né? Anemia, né? Ela não comeu, então ficou essa vastidão dentro dela, esse vazio dentro da garota. Essa vastidão representou a própria fome, né? Em si. Pode representar também esse cenário um pouco mais agridoce, representa a perspectiva da garota que morreu. Tipo, ela achou tudo isso algo honroso de ser feito. E por isso tem esse lugar vasto com flores, com uma forma de eu estou fazendo isso com uma grande virtude, né? Toda a questão do fanatismo do próprio Então, depois de olhar pra isso e ter certeza que os ovos se passam num lugar de óbito da pessoa,
isso eu fiquei pensando e pensando, e eu acho que o roteiro só tá escondendo alguma coisa da Momo igual ela tá escondendo da Neiro. Pode ser isso, mas também tem outra coisa por detrás. É um pouco estranho. Escondem mais a Neiro. Assim, a Neiro foi muito mais um choque que aconteceu, que eles já falaram tudo de uma vez, sabe? O que a gente precisava falar de uma vez. A Momo não foi nem. Foi apresentado, acho que no mesmo episódio ou no episódio seguinte, falou sobre que. Deu pra ver a cena, né? Deu pra ver. Que não teve flashback Foi da Momo mais a. em relação a isso. Foi mais ela falando. Isso. Foi muito mais o roteiro trabalhando, né? Do que a própria produção. Produção em questão de animação, né? E as questões de ela teve esse passado mais aberto, a própria Momo, porque esse episódio 4, eu, se eu não me engano, estou confundindo o episódio 5, já mostrou as cenas da garota meio que tirando as roupas, falando que pode me tocar, algo do tipo. Acho que foi uma transição, não lembro ao certo. O Delphi tá passando anime na Qual que é tela, a parte? eu peço a ele que passe um pouco Qual mais que é a pra parte frente. que tu tá falando? Oi? Depois da garota ter descansado em paz. Parece um limbo falando nisso. Porque a pessoa chega a um certo nível de paz, tranquilidade, harmonia consigo mesmo, que ela descansa em paz. E descansa em paz não. Está pronta para se preparar para o ciclo de reencarnação. Que o Japão acredita muito na questão da reencarnação, né? O karma e nas grandes religiões que tem lá, né, que são várias, muitas religiões, e a maioria se estende ao karma, não, à própria reencarnação. E não está mostrando, calma aí. O que acontece sobre essa parte, que eu não sei se acontece no episódio, mas voltando aqui, retomando, a questão da... Calma. Neiro. Ih, agora eu buguei aqui. Calma aí. Nem o Momo. A Momo que mostrou, tipo, a garota não pode me tocar, algo tipo assim. Representa muito mais como ela... Aquilo, se você ligar os pontos, ela foi assediada e ela quis que uma pessoa que ela confiava tocasse nela, porque talvez uma forma de se autoproteger... Ainda não deixa muito explícito também se interpretar isso de uma forma decente, mas... mostrou coisas mais relacionadas ao passado dela. Mas já a Neiro foi completamente ao contrário, porque não mostrou nenhum sonho da Neiro, e nem o próprio flashback. Só mostrou o sonho no episódio 5, e demorou 5 episódios para apresentar a Neiro. Então a teoria de cores neutras se retraem, né, literalmente colocando isso em prática, é algo já mais plausível, né? Por causa de toda essa questão da própria Neiro, que ela é mais fechada, mas ela não se... Denso? Alô? Opa. Yo. A energia do Denso aqui caiu, vamos lá. A respeito que que foi mencionado anteriormente, a questão da Neiro, ela se retrair, ser mais fechada, tudo isso indica mais no episódio 5, a diferença da Momo. Demorou 5 episódios para mostrar essa parte a personagem, né? Tipo, essa parte que ela me escondeu tanto de si, e foi revelado como um choque, literalmente, porque a cena, claro, transitou aos poucos sobre cada acontecimento, e tipo, teve toda aquela tangência, a direção trabalhando de maneira fenomenal, mas foi revelado uma estratégia de chocar a pessoa não espera, mas a direção não erra por isso. A direção, pelo contrário, acerta. Eu ainda vou contar sobre essas coisas, mas é legal ressaltar a forma como as garotas se interagem e tal. Depois que aparece a questão da Momo e as duas se encontram de maneira completamente... porque todo mundo mora na mesma cidade, suponho. Então é fácil isso acontecer.
mas é legal, uma coisa fazendo tendência a outra, mostrando outro sonho da própria Momoi, que é essa questão do próprio assédio, eu suponho. Acho que é assédio escolar, se não me engano, isso aí? A mamãe? Ou... A mamãe seria... Ah, é... Eu falei um pouco mais cedo sobre o trem não representar exatamente o que seria, mas eu também tenho outra teoria que eu esqueci de falar, que é ligando com aquela coisa que eu disse lá no começo, que o trem representa de uma forma cruel o assédio que acontece. Então, Uhum. talvez o trem, o local de sonho da Momoi ser no trem, represente o assédio que ela sofreu e que inevitavelmente levou ao óbito da garota amiga dela. Então talvez também seja por isso, ou ainda vai acontecer uma quebra de expectativa. Pode ser um dos dois, e eu não faço ideia qual dos dois tá certo. É fascinante que ele deixa coisas muito nessa coisa um pouco mais abstrata, ambígua, né? Mas não é um confuso ambíguo, né? Você deixa algo propositalmente desse jeito para ser tangente a várias formas de interpretar aquilo. Eu gosto muito disso no deck. E, opa, mostrando aqui a cena aqui, enquanto eu vejo, a cena da garota falando que pode tocar ela, amiga da Momoi. O que acontece? Deixa um pouco mais essa coisa sobre... Acho que tem uma parte legal de eu puxar isso, sobre identidade de gênero, que esse anime constrói, começando para os leigos, identidade de gênero é a forma como é que você se identifica de acordo com algum tipo de gênero, né? Não se restringe só ao masculino e feminino, existe entre outros, né? E a forma como você se identifica com seu corpo e sua mente. E é apresentado isso, mas só que não, eu acho que não vai se repercutir muito essa questão, porque foi muito bem apresentado no episódio 4 e no 5, que ela não é um transgênero, não é nem, acho que andrógeno. Acho que andrógeno também é uma palavra muito, um pouco pejorativa, talvez, não sei o termo que eu posso me referir. Ela se identifica como mulher, apesar que no episódio 5 isso deixa mais explícito, que ela gosta de ser de ser adorada pelas garotas, tipo, como quase um garoto bonito ou algo do tipo. Esse desejo, essa coisa de cortejar, né? Ser cortejada, é algo que ela gosta disso no fundo de tudo, né? Então não é algo que faz mal a ela, o visual dela não remete, acho que a forma como é que ela age, ela continua sendo uma garota, a forma como ela se comporta e também, falando nisso, não parece exatamente um garoto o próprio character design dela. Ela tem alguns traços femininos, né? A própria dimensão do rosto, o formato do rosto, O tem pescoço. alguns retoques, isso, tem alguns retoques femininos nisso e é interessante, porque isso talvez questiona um pouco do padrão de beleza do Japão, que é algo que o anime ainda não... eu poderia falar, questão da anorexia, eu podia falar no episódio anterior. Olha, retificação no meio da gravação. O que acontece? Que no Japão, o padrão é desumano. O padrão de beleza do Japão é desumano. Se não me engano, a garota tem que ter menos de 50 quilos, ou enfim, esse é o padrão desejado. E isso, mano, você. Isso causa muitos mal funcionamento. Dependendo da altura da pessoa também, relativo a tudo isso, causa muito mal à própria saúde. Debilita muito. A pessoa fica quase com a costela aparecendo, algo do tipo. É algo que é tão imposto lá no Japão como algo realmente que deve ser seguido. Essa pressão social é tão forte que causa vários casos de anorexia, a própria garota que se matou porque era gorda, também porque a garota, enfim, a própria Rika Aham. citou isso, mas além de tudo, isso é uma pressão para você ser incluída, para você se encaixar. Você não pode ser uma pessoa que foge do padrão. Você tem que ser o padrão. E o padrão lá, em questão disso, é desumano. As garotas são representadas
como até aí no anime aí, no Japão, assim, são muito magras, pernas mais finas, ombros, braços muito finos, algo do tipo. É tudo Baixos. feito de maneira muito... sem considerar a saúde mental da pessoa e a saúde física também. E isso é muito mais recorrente, essas questões de... Não fiz qual é a porcentagem, né, não pesquisei, mas é muito mais grave essa questão do Japão do que acho que Chega aqui perto no do microfone. Ocidente em si, Chega essa perto do questão microfone. padrão de beleza seguido, Chega perto do causa microfone várias deles. mortes. Perto do microfone. O que acontece? E isso faz com que isso seja relatado no anime de maneira recorrente, não, de maneira com um subtexto assim. Dá para você elencar outros fatores que no Japão acontecem, né? Como eu ressaltei, eles estão abrindo a caixa de Pandora dos problemas sociais do real Japão, que é constituído, institucionalizado lá dentro, né? Enfim. É Tudo isso no algo subtexto. que é preocupante. Oi? Tudo isso no subtexto do anime. Não chega nem a ser Isso, citado. tudo. Eles não deixam nada escrachado, nada de maneira completamente aleatória e irrelevante, né? Tudo tem relevância até para o roteiro, para uma estrutura mais interna, para a coerência. Eles não sacrificam o simbolismo em prol da própria criação roteiro para colocar simbolismos. Ele sabe muito bem utilizar os dois, né? Coisas mais ilógicas, mas o simbolismo é importante. Eles têm Travou a voz, muito travou, outras travou. funções. Travou a Oi? voz. Travou? Travou. Repete, por favor. Ok. Calma aí. Voltou? Tá tudo bem? Voltou. Essa questão toda de que eles não sacrificam o simbolismo em prol do roteiro. Não sacrificam o roteiro em prol do simbolismo, e isso é muito interessante. Isso é muito bem demarcado aí, tipo, coisas ilógicas acontecendo para dar ênfase no simbolismo. Que é muito shoujo, né? A emoção é mais importante do que a lógica, né? Muitas das vezes. É legal. Até o próprio. Os bonecos lá falam exatamente isso. E isso que eu queria citar é uma polêmica, né? É complicado. É porque. Talvez não seja uma visão. É uma frase um pouco. Enfim. O que acontece? Partindo antes de princípio, antes de chegar nesse ponto, tendo algumas coisas em vistas e tal, tipo do próprio diálogo entre as quadras, da própria forma natural como elas se interagem, é algo muito natural. Você vê realmente pessoas interagindo, não arquétipos estereótipos. E não importa com o passar dos episódios, elas continuam sendo personagens interessantes, até com umas questões um pouco mais relevantes não, um pouco mais interessantes, um pouco mais complexos do que a própria outra, né? Não comparando personagens, mas dizendo que o elenco é tão forte quanto a protagonista principal. Personagem principal. É o fato que, se você tirasse esse personagem da história, ia ter um peso, você ia sentir a falta dele. Porque o personagem tem peso, o personagem é uma pessoa. Relembrando o que eu já disse antes, os personagens de Wonder Egg são pessoas, velho. Como que pode isso? Todas as conversas dele, inclusive... Bora pro 5 ou tem mais alguma coisa pra falar? Tem sobre essa frase polêmica do episódio, a ver com garotas se matam porque são mais emocionais. E garotos é o quê? Tipo, qual é a frase aí? Quero falar certamente. Mais objetivo. Coloca aí, por favor. Aqui, ó. Suicídios de garotas e garotas significam coisas diferentes. Sim, coloca... Homens são orientados por objetivos, mulheres por emoções. Essa questão de suicídio que eles discutiram acerca dessa frase, por ser polêmica, eu vou defender por parte do anime, não o que eles estão dizendo, né? Porque esses personagens que foram apresentados são desumanos. Não são muito confiáveis. Eles passam uma sensação da própria... Esqueci, aquele bicho de Madoka Kyuubi. Eu já tava pensando em fazer um paralelo, porque eles são muito... Eles têm a mesma desumanidade da Kyuubi.
Kyubey, pra quem não para quem não sabe, ou quem não tá lembrado, é a raposinha da Madoka Mágica. É aquele bichinho que quem sabe sabe, quem não sabe vai entender com o Wonder Egg. E essa questão dessa deshumanidade até em falar sobre coisas um pouco mais ilógicas, para às vezes falar coisas manipulando os garotos e tal, talvez sejam personagens estranhos, personagens que podem, não, acredito muito mais nesse Que podem o quê? do mundo. Oi? Que podem o quê? Cortou? Que podem alimentar algum conflito final no anime, né? Que vai ter esse episódio, se não me engano. Sim, Porque sim. são personagens que trazem um grande carga pro anime, um grande mistério sobre aquilo, tipo, quem são essas entidades, né? E eu acho que o anime vai apontar, não vai esquecer disso. O anime não é Shingeki, não esquece das perguntas. E, E responde coisa que e não foi isso. perguntada. Então é muito bom que tenha esses personagens, mas a própria frase, tipo, de garotos fazem suicídio porque tem os objetivos de garotos emocionais, se tu tá se suicidando porque tem uma carga emocional, Sim, sim. não é questão de razão. Objetivo eu acho mais se concentrado em coisas fracassadas. Eu acho que eles dizerem isso, não tipo, garotos se matam racionalmente. Eles são superiores. Tá ligado? Até uma frase meio sexista, tá ligado? Mas não Aham. quer dizer isso, né? Trazendo fora da distorção, talvez isso quer. Talvez não, tenho certeza que isso quer apresentar que, por ambições, fracassos, expectativas que não foram correspondidas da forma correta, todo o processo do fracasso e tal, e como o Japão tem muito essa questão de você cumprir esses objetivos, fazer parte de algo, ser alguém, para todos os japoneses, não só para os garotos, mas os garotos têm, eu acho que, mais uma pressão social sobre isso, e eu acho que por objetivos eles quiseram evocar essa ideia. E eu acho muito coerente. Alguns animes representam isso, né? Tipo, muito colocado não só pro Japão em si masculino, mas pro todo, né? E talvez seja mais recorrente suicídio entre essas coisas assim. Até garotos emocionais, mais emocionais, se respaldam um pouco, tipo, até em Madoka, que disseram que garotas entre a idade do final do fundamental e início do ensino médio são mais que emanam emoções. São as garotas que têm mais recorrência em buscar, sabe? Tipo, buscar não, tem mais explosão de sentimentos acontecendo dos garotos, né? Aham. E o que alimenta todo um ciclo lá, que eu não quero soltar, porque é spoiler. Mas eu acho que deu para entender bem essa questão de ser mais explosiva, né? Ser mais emocional, aceitar mais as emoções, não reprimir essas emoções. Eu estou trazendo aqui para não Mas no o deve caso. ser cancelado, se já foi, não sei, por meio parte nesse podcast, porque é uma Mas questão no, polêmica. mas no Oi? caso, tu estaria falando o que seria mais ou menos o pensamento do fantoche, né? E sim, a frase dita também, tipo, eu Por acho ele que não ter tinha que ser muita aquilo. humanidade. Isso. Não quer dizer, acho que uma mensagem vinculada do autor para a Não. obra, sabe? Então, só Não. deixando um pouco mais claro aí, o que a gente tá falando é que aquele é o pensamento daquele personagem e não a mensagem que o autor quer passar. É o pensamento daquele personagem em específico. Assim como a Rika tem aquele pensamento maluco dela, que as pessoas têm que pagar pra ela porque ela é bonita. Os fantoches têm esse pensamento mais maluco de que só mulheres são levadas a aquele ato por emoções. Então seria muito mais um pensamento do personagem do que o pensamento, a mensagem da obra. Separando isso, você dá pra entender por que é dito aquilo. Não é pra passar nenhuma Apresenta mensagem? nuances. Essas nuances são importantes de você prestar atenção. É, E a frase desse personagem eu também estou tentando trazer um pouco mais pro literal, mais real possível. Não, até, assim, tipo, defendendo o personagem, não sei. Não tô defendendo nada. Eu acho que eu tô, assim. Mas eu tô mostrando aqui uma tese
por cima da ideia do que ele quer apresentar pra gente, né? Então, o argumento. Cortou? E é interessante que Cortou? agora vamos pro episódio 5. Episódio 5! Episódio 5 Episódio de 5. Ovo Egg. O episódio se tivessem pegado aquele episódio de ReZero e colocado com só menininhas discutindo sobre quem elas querem pegar. É um episódio bom para um caralho. O meu Porque favorito? Talvez. Neiro sendo apresentada. Neiro. Então, essa parte de ela ver, talvez, a própria irmã, algumas partes da irmã, não nos traumas em si, mas no ovo, que é chocado, né? Ela vê características, talvez aquilo seja a irmã dela, de alguma forma, né? Por ser fragmentos da irmã, né? Além de expressar da perspectiva da Neiro, claro, né? E é interessante como isso já é mais reforçado nesse episódio, acho que no final dele em si. Mas o episódio 5 foi muito bem competente em trazer... Se eu não me engano, esse não é o episódio 6 que foi do professor, né? Eu não assisti o episódio 6, então eu vou saber dizer muito bem o que é e o que não é. Ok, por favor, pule um pouco mais esse episódio, se quiser ressaltar aí, o episódio tá tocando aí, mas pule um pouco mais, porque eu acho que tem coisas mais pra frente a ser relevantes sobre outros personagens, sabe? A Neiro... É a primeira vez que a gente vê o sonho da Neiro, e o sonho dela é bem agressivo. É um sonho com armas, com tiros, com explosões, com ela carregando uma arma. Ela é a única pessoa que apareceu até agora que dispara projéteis e tem armas de tiro e tudo mais. As outras todas são muito mais armas primitivas, entre aspas, armas que dependem de estar próximo do inimigo. E a Neiro não, a Neiro tem esse negócio mais agressivo dela, que é de longe, e atira e corta a pessoa, e ela esmaga o monstro sem nenhuma dó nem piedade, e só fala que vai ficar sem comer por alguns dias. Na verdade, os dois, né? Ela usa uma arma de perto e uma arma de longe. Talvez seja a arma que o ovo tenha dado pra ela, também pode ser. Uhum. Ainda não foi explicado, aliás, se é só o outro que tem esse rolê de pegar a arma dos outros. Eu acho que já é dado, mais ou menos, acho que quando você nota o instrumento, no primeiro sonho, né? Você já pega a arma, acho que tu não escolhe, mas é dado realmente de acordo com o seu trauma em si. E é uma faca, essa arma? Parece? É tipo... aqui, mostrou. É tipo compasso. Um compasso. Então, o compasso que está na mão da Neiro é algo que pode se remeter ao posicionamento do episódio. É a arma que feriu, que é uma arma pode ser até simbólica ou literal relativo ao trauma da pessoa. E esse compasso não foi dito no anime. Tem no episódio 6, se não me engano. Mas pode significar que a irmã dela esfaqueou ela, que disse isso no final do episódio, com um compasso. Acho que o compasso dá pra machucar alguém, dependendo da forma que foi utilizado. Mas não porque ele fosse machucado, mas é isso, né? Deve foi um compasso gigante, eu não sei. Porque não é possível, acho que, representar outra coisa. Porque essas armas sempre vão representar alguma coisa. Mas aí pode ser pode ser um plot twist sempre. Sempre dá pra encaixar um plot twist no anime de temporada. Verdade. Mas eu acho que isso é algo muito até conveniente demais. Não, conveniente demais ser, né? Porque o que é não conveniente ruim, mas é o coerente, né? As coisas terem um design significativo, as armas terem, como a arma da Otto, da Rika, principalmente. Da Rika é muito da Momo eu não vi, não. Não sei quem é a da Momo é tipo um negócio de bandeira, de colocar bandeira. Tipo uma lança, é uma lança. Lança?
É parecido com a Depois lança. aí depois a gente dá uma olhada nisso, talvez. Talvez a gente faz no próximo podcast. Não faço ideia. Tipo, acho que aquilo quer representar alguma coisa também, em função do próprio trauma, né? Porque essas armas, nenhuma vez, não fez sentido com o trauma da pessoa, sabe? E apresentando, né, as coisas. Mas isso acho que a gente vai chegar mais pra frente. Não tem como tirar informação de De pouca onde, às coisa. vezes, não tem suficiente respaldo. Oi? Não tem muita informação ainda sobre isso. Ainda. Isso. O outro tá bom, Antônio? Acho que eu vou falar isso 5 vezes no podcast. Tá bom. Então tá Continuando, bom. temos uma cena. A melhor. Uma das cenas mais. Uau, que cena. Ah, a Momo é parente do professor. E isso vai ser interessante porque vai dar um dos diálogos mais da hora de. Que eu falei, caraca, que diálogo da hora. Por que que não tem mais animes que fazem isso? Tu até chegou a falar, ah, Shingeki fazia isso no começo. Pois é, aqui estamos, Wonder Egg fazendo os personagens se perguntarem sobre o que tá acontecendo e mostrar que eles não estão entendendo tanto com a gente, quanto a gente. A gente tá tão perdido quanto eles. E eles. É praticamente como se você estivesse conversando com eles. Porque eles falam exatamente o que vem na nossa mente. Eles falam, ah, o professor é meio suspeito. Pode ser que eles estivessem tendo um relacionamento. Aí uma até fala, nossa, será se ela engravidou? E fala, engravidou? Ah, não pode ser, será se engravidou? E tipo, é exatamente isso que é teorizar. Elas parece que tá sentando com a gente e falando, vamos teorizar sobre isso. Vamos teorizar E sobre o que será tá que eles estão acontecendo. falando certo? Porque algumas coisas ali. Talvez o negócio da própria. Esqueci o nome da garota, Kyoko, né? Em relação a Kyoko, eu acho que é muito mais pesado do que a gente pensa. O negócio é muito mais denso. Desculpa, Aqui é o que tu fala, amiga da mas é outra. muito. Que o estilo da Kyoko. Tipo, talvez não seja apenas uma forma de exclusão, talvez seja um problema muito mais absurdo, né? Parece envolver. Então, é algo a ser ressaltado. Talvez elas podem estar erradas, talvez elas podem estar meio certas, talvez elas podem estar completamente certas. E o episódio 6 reforçou algumas coisas Não, bem estranhas. eu não faço ideia do que seja, porque eu ainda não assisti o episódio, mas é isso. Depois desse podcast, é obrigação social você ver, porque Eu não assisti eu justamente fiquei, eu pra, fiquei pra... tiltado com esse episódio um pouco. Eu falei, não, não, não. Mas não que seja um erro. Mas não sei. É algo muito espinhoso eles trabalharem. Tá, Tipo, tá. eles colocaram É o algo em episódio. potencial de O bomba episódio. atômica. O Oi? episódio. O episódio. O episódio. Eu vou ter que cortar muita coisa disso. Ah, tá bom. E é interessante como mostram a maleta do professor quando as duas estão dialogando, né? Vai mostrando cenas do Explicitando professor. talvez um método de mistério. Por que ela está seguindo direto ao próprio outro? Né? Perguntas levantadas que a gente também já pensou e já... Bem, se perguntar, né? Talvez ela esteja ali só monitorando para ela não faça uma besteira. Talvez ele esteja indo mais com uma atenção maior. E É. no episódio. É o anime. É o anime pegando. Se as pessoas não estavam pensando sobre isso, o anime falou: ah, mas e se as pessoas não. Eu imagino, no caso. Eu imagino o diretor chegando: ah, mas e se as pessoas não começarem a pensar nos trem? Ele falou: ah, bora fazer um episódio aí que os personagens instigam a pessoa a pensar, sabe? Fazer o espectador pensar o que tá acontecendo. É essa conversa que eles fazem que faz você ficar se perguntando que caramba, o que tá acontecendo aqui, velho? Qual que é a fita desses malucos aqui? Qual que é o relacionamento estranho que tá rolando aqui? Sabe, é o diretor pegando na sua mão e fala, pensa, esse anime quer que você pense no que ele quer que você pense nos mistérios dele, que pensa, reflita sobre o que tá acontecendo, e ele quer te puxar, te segurar na sua mão e falar, ó, tá vendo isso aqui? Vai desvendar, vai lá. Vai lá, fiote, acredito em você. Aquela pergunta, o professor pintou, mas será que ele passou o pincel nas garotas? Não sabemos. Não sabemos. Mas talvez
o anime de querendo, essa suspeita, depois que eles questionaram, né, a questão do professor, tinha uma relação um pouco mais imprópria com a Kyoko, é Kyoto ou Kyoko? Eu sei. Eu não lembro. Nem eu sei. Vou chamar de Ki. Não, ficou horrível. A Kyoko, que Amiga da foi outra. apresentado. Oi? Amiga da outra. Amiga da outra, tá bom. A amiga da outra, tipo, depois desse diálogo questionando a identidade do professor que ele tá fazendo ali como função, fez uma transição de cena para a outro tendo alguns deslumbres de momentos com a amiga dela, com o professor, né? Momentos um pouco mais próximos, diálogos um pouco mais próximos do que deveria ser um professor e uma aluna, sabe? Quer dizer, é uma proximidade um pouco mais elevada até. Eu acho isso interessante, eu acho isso tudo maravilhoso, porque eles aproveitaram um gancho e pá! Vou salientar mais a sua dúvida. Se morde aí, tenta descobrir. Te revira aí no caixão até tu lembrar. E vai tendo cortes com o sonho da Neiro, que ela tá lutando lá, que é aquele comecinho da ponte. Vai fazendo essa conexão de transição de cena. Tem um professor, lembrança, tem elas brincando lá com o negócio, presente, e tem o sonho da Neiro, que seria... Eu não sei o que seria o futuro, mas vai fazendo esses cortes e eu não... Diferente do outro episódio, eu não sei dizer muito bem o que conecta cada um, principalmente com essa parte da Neiro. Tu saberia me dizer, Denso? Isso eu acho que não sei o que conecta com outra cena. Isso foi uma transição para uma outra tese, né, a ser trabalhada, que é sobre a irmã ai, Keiro, isso. Neiro. Irmã dela, né? E isso é mostrado e evidenciado, aí começa a crescente, né, de informações vindo, depois da revelação no final do episódio. E isso Tá a cortado, tá questão cortado. Tá cortando. a Tua questão... voz. Oi? Tá cortando. Opa, calma. Melhorou? Aham. Então, é apresentado muito essa questão da garota, que representa uma parte da irmã dela, algo do tipo. E essa crescência, ela só começa a produzir uma tese para, no episódio, levar isso à crescência de informações vindo de maneira até não como foco, mas como parte do episódio. E isso é interessante porque mostra também uma questão da própria vaidade, né, sendo salientada aqui, que é depois da juventude você foge dessa obrigação social, desse padrão que é imposto até para a gente de achar que isso é um grande valor para alguém, isso é grande mérito, a questão da própria beleza, da própria forma que é vista como... Eu ia falar como carne, mas não é muito Talvez seja... bem colocado, mas eu suponho que seja como a própria aparência, né? A aparência, no fim das contas, elas apodrece, importa tanto, de maneira tão descomunal e absurda que... né? Que o quê? Porque ela teve uma crise existencial, provavelmente, falou que a beleza um dia vai parar, um dia tudo isso vai acabar, e o que será dela? Talvez essa ansiedade tudo da questão social, essa pressão social, fez a garota tomar essa atitude de suicídio. É interessante porque, agora que eu vi você falando, eu parei pra pensar no quanto que esse negócio reflete na Rika. Talvez isso até explique um pouco do ódio da Neiro pela Rika. Talvez a Neiro queira esconder totalmente essa parte mais vaidosa, Lembra, irmã? da vaidosa, que talvez seja ou da irmã ou da própria Neiro, não dá pra ter certeza ainda.
E por isso ela tenha uma antipatia tão grande com a Rika, porque talvez ela queira esconder essa parte mais desgostosa da personalidade dela, dizendo assim de uma forma mais livre. Talvez isso explique a relação delas duas. E também explique um pouco da Neiro. E ver essa relação entre a Neiro e a Rika só vai ressaltar ainda mais a discordância que vai ter mais pra frente. Discordância essa que a gente já vai falar, né, Denso? Uhum. Tu vai... É algo que as duas tentam até se aproximar, tipo, naquela cena do boliche, né? Tipo, falando que. Até fez uma pergunta que elenca alguma coisa que eu disse anteriormente sobre ela ser desejada. A Momoi ser desejada por garotas, né? Tipo, se isso ela ficou um problema. Ela fala, não, pra mim isso tá tudo bem. Isso não me incomoda, né? E depois é mostrado um pouco uma cena posteriormente dela abrindo o telefone, vendo o Instagram dela, as curtidas, etc. E ela fala, isso, eu gosto até disso. Não é ruim, sabe? Ela não vê problema nisso. Porque ela tinha. Isso dá respaldo aqui. Porque elas conversaram lá sobre a questão da amiga dela que se matou e deu em cima dela. Inusitadamente, né? E é legal, cara, também ressaltando com uma outra perspectiva sobre até a questão da lore do mundo sendo trabalhada, que os sonhos afetam na sua musculatura, no seu desenvolvimento físico. E isso se torna algo até relevante, porque vai muito mais além de apenas uma mensagem, tipo de você tem que estar dentro do sonho e você será forte dentro dele, mas fora você não terá consequências. Como a gente já viu anteriormente que tem consequências, que se você se deixar a pessoa sendo machucada no sonho, você se machuca na vida real também, né? E tem essa relação entre mundo material e mundo surrealista, Sonho. enfim. E isso é interessante pra caralho, porque vemos que, além disso tudo, Tem peso. consequências boas também pode ter. Tem peso. Aptidões físicas podem ser melhoradas. É um... Refletindo que os sonhos são algo que tem peso, tem consequências. Você não vai entrar lá no roleplay e sair de boa, tá ligado? Uhum. Dá até um ar de Madoka Mágica. Tipo, você sendo uma garota mágica, você vai morrer. O que falaram uma vez que, tipo, vocês estão sacrificando. Quando a Arika que questionou todo mundo no primeiro episódio. Tem essa parte, nossa, eu esqueci totalmente dessa parte. Que a Até se Rika, animou. a Rika se finge de que quebrou um osso e os manequins falam que aquilo não é de responsabilidade deles. É. Então, é uma mensagem subliminal, subjetiva. Então, Mano, eu lembro muito Madoka porque, tipo, elas arriscam a própria vida pra salvar uma pessoa pro esse desejo de ser realizado. Que essa pessoa volte, que essa pessoa seja ressuscitada, né? Então. Só que tem algo por trás, tem algo sombrio, tem algo em segundo plano ali sendo trabalhado, e já dá indícios, né? Tem todas as formas e processos sendo colocados dentro do anime. E quando a Arika, ela olha pra tudo isso e vê, tipo, bem, eu construí todos esses laços em minha volta, essas pessoas, eu estou junto de. E também tem outro respaldo à Rika, né? Porque ela não perdeu uma amiga, ela perdeu uma fã. E ela tá lidando com algo de culpa em si, sim. né? E também a própria Neiro, ela tá. Ela não é porque ela quer que a irmã volte, né? É porque ela quer fazer aquela dor da cicatriz desaparecer. Ela até fala que é por egoísmo E próprio, em um diálogo totalmente bem descarado, assim. Ela fala, é por mim mesmo. sim, dois personagens, né? Metade do elenco das quatro estão dizendo que são por questões egoístas. Acredito que todas sejam por questões egoístas, né? Querer reviver alguém, mesmo saber se a pessoa quer ou não que isso aconteça, é um lado mais egoísta, mas é evidente, é mais descarado as duas personagens, né? Colocaram isso em pauta ali, falou, vocês perderam pessoas,
mas vocês formaram novas pessoas após a perda da sua amiga. E a A Rika, gente não é o suficiente para você? é interessante que eles dão esse papel pra Rika, que até então seria a pessoa que a gente mais tem de pessoa desumana, que ela trata pessoas como carteira, nossa, olha só como ela Apática? é malvada. E dá justamente esse papel pra Rika. Que é interessante porque se você não prestar atenção no que a Rika tá falando, você vai pensar que ela tá falando meio abobrinha, mas o que ela tá falando é que ela gosta daquela turminha que ela acabou formando. Que ela vê Uhum. aquele pessoal como amigo dela e ela tá se importando em perder eles. Ela não quer perder eles. Por isso que ela fala: "Ô, bora parar de comprar ovo? Vamos viver nossa vida. A gente já conseguiu amizade, já não tá bom pra gente, não? Deixa o pessoal pra lá. Eles já morreram. Uhum. Vamos superar isso junto, vamos passar por isso." É claro que ela fala de um jeito muito mais agressivo do que com essas palavras, só Sim, que. ela, a dito dela, né, de não saber medir às vezes suas palavras quando tá alterada, Aham. que afeta muito as outras pessoas. É um defeito da personagem, mas é uma perspectiva que foi colocada em pauta, né? Eu acho que para as próprios personagens reconhecerem que o porquê estão fazendo aquilo, se questionarem sobre aquilo, né? E até que com esse gancho, seu não me engano não, porque eu tô vendo aqui o episódio, porém tá travando aqui pra mim. Mas, sobretudo, a Neiro, ela usa isso como gancho para falar sobre o porquê ela tá fazendo isso. Ela não quer, não é por causa das outras pessoas, não é por causa da irmã dela que tá fazendo isso, é por ela mesma. Então, lança uma questão de, não é apenas uma intenção de ajudar e reviver outras pessoas, é uma intenção muito mais profunda para mim. E esse momento foi perfeito para Neiro entrar e dizer que é o trauma dela, o empecilho dela, o peso que ela carrega, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom porque o anime utiliza de ganchos. Antes usava muito da direção, agora usou muito do roteiro. Esses diálogos fazem sentido e se conectam muito bem em uma unidade só. É uma similaridade desse anime em fazer isso absurda, cara. Em tantas vezes. E é muito bom tudo que foi construído. Essa teimosia, a forma como é que eles não aceitaram, e essa contraponto, né, essa resposta, né? Mas claro, né? A Neiro, ela falou que vai embora. Desculpa, mas eu vou embora. Ela não disse sobre tipo porque ela tá fazendo isso. Não, eu estou fazendo isso pelos meus motivos. Não, ela continua sendo a personagem que seja abscondida. Ela foi, mas foi questionada para quê? Aí depois a outra falou, ela quer salvar a irmã dela. E com isso, ela utiliza-se coerentemente como ela é, falando não, não é por isso, errado. Eu quero fazer que minha cicatriz é, A culpa arde pare, a menos. culpa Arde pare. não, doa menos. Que não dói mais. Eu acho que isso vai sumir. Por isso que eu tô fazendo isso. Algo do tipo. E eu só queria acrescentar que eu adoro o conflito desse episódio, porque é um conflito natural. Naturalmente, eu gosto de ver conflitos. Tanto é que atualmente o meu episódio favorito de ReZero é o episódio do conflito que tem na segunda parte da segunda temporada, quem sabe sabe. E, cara, o conflito, se você der características, assim, personalidade pro conflito, que não seja, nossa senhora, é porque eu não gosto dessa pessoa. Não é um conflito besta. É um conflito natural, sabe? É uma coisa vívida. É um trem que você fala, uau, isso daqui seria uma coisa que até eu brigaria. Eu ficaria bravo por isso. E bah, velho, que conflito da hora de se ver. E todo o clima do episódio é um clima muito bem construído. É um clima, sabe, um clima pesado, assim. Você vê que parece que elas não estão concordando. Pelo menos não a Rika com o resto do grupo e a Neiro. Mas, essa tensão que fica. Nossa, que coisa boa pra um anime.
ele te prender desse jeito com conflitos e falar, caraca, como é que elas vão resolver isso agora? Como é que elas vão se entender? Será que elas vão se entender? É claro que vão, mas será se elas vão? Uau, será se elas vão entender? Uau, uau. Mas eu acho que isso fechou mais ou menos o assunto, né? Tipo, essa questão de ela falou aquilo, mais ou menos rolou aquela discussão, mas a discussão não foi algo tão Não foi algo tão de denso. empecilho de fazer as duas separarem, né? As duas não, todas se separarem. Foi, ela deu uma resposta, o clima ficou meio tenso, porém tudo voltou ao normal em si. E vemos isso também no próximo episódio, algo do tipo. Ah, o E é cara tem legal que spoiler. depois dessa cena. Oi? O cara tem spoiler. É. Mas aí. E logo após essa cena, tipo, todos estavam seguindo, tipo, a outro. Pera aí. Eu tô vendo a cena aqui. A Neiro meio que separou ali, né? Tipo, que ela ia pro seu próprio sonho. E a Otto, junto com as duas, né? A Rika e a Momoe, foram lá e compraram um ovo, né? Pra continuarem agindo sobre aquilo. E é legal como a Otto foi de uma maneira completamente natural indo pra lá. A Rika, ela demonstrou uma expressão que tá hesitando aquilo, né? E na verdade a Momoi tá hesitando. Talvez ela ouviu mais o que a Erika tem a dizer e compreendeu melhor, né? E a Erika, tipo, passando a mão na cabeça dela, tipo, dizendo, tipo, explicitadamente que tá, olha, vamos logo, vamos seguir isso, porque ela não vai parar de fazer isso, a gente precisa se unir, né? Independente das nossas discordâncias. E no episódio 5, tô falando isso, no final do episódio 5. E é legal que antes disso, né, que cortou pra uma cena do sonho, voltou aquela cena do sonho da Neiro, que o próprio monstro, o próprio boss, é a própria irmã dela, né? Tipo, a irmã dela representada naquela garota da vaidade. E não é à toa que ela apontou a arma, os bichos, né? Os pets foram Os defender ela. Buffles. Defendendo em si, né? Tipo, protegendo a rainha, no caso. E. Que é a chefe. E ela soube de uma estratégia de tirar que aqueles. Enfim, aqueles bichos se regeneravam sozinhos, a menos que você matava os três de uma vez. E ela conseguiu ver esse método e depois disso atirou no cabelo da garota, falando que você não precisa mais se preocupar com beleza. Mais ou menos que é uma sensação de alívio, até, de falar, olha, eu te libertei dessa cadeia de pressão social de que você deve seguir aquilo. Eu te libertei dessa vaidade. E não é à toa que o choro dela que deu final, né? Tipo, um choro, uma lágrima que saiu do olho da garota foi explicitando o alívio, né, que ela sentiu com aquilo. E essa não foi, acho que, uma empatia, que ela falou assim: eu atirei em você só porque você me irritava. E é o jeito da Neiro, eu acho que foi verdade. E talvez ela descobriu, talvez, tipo, negócio da vaidade. E no fim falou: eu fiz isso por uma coisa boa. Não sei, deixa um subtexto explícito. Será que ela fez isso realmente porque ela sabia que ia libertar a garota? Seria o melhor pra garota? Pra ela reencarnar, entre aspas, reencarnar, né? Que parece um limbo. Ela reencarnar? Ou ela fez isso porque realmente só irritava a Neiro e atirou no cabelo dela? Enfim, e viu que todo mundo se conecta. É interessante essa racionalidade do Neiro, né? E o anime, ele não se dispensa de colocar essa adesão muito grande de coisas acontecendo, mas que façam respaldo uma a outra, que tenha uma ligação muito, muito boa, né, entre cena e outra. Depois do conflito da Neiro se explicando, foi pro sonho, né? E de maneira natural, de maneira que faz sentido a cena, você falar, por isso que transitou, para reforçar mais essa tese, né? Da irmã dela. E a irmã dela talvez seja representada pela pessoa que foi evocada, né? E ela falou, você me irrita. E eu acho que ela tinha um conflito mais ou menos assim com a irmã dela. O amor e o ódio, algo do tipo, né? Que deu a entender nesse episódio. Tudo muito interessante. Eu gostei muito. E é legal que os manequins falam, é só coisa de adolescência, sei lá o que e tal. É como ele fosse uma máquina, né? Eu suponho que é uma alegoria até maior. Eu vou confirmar isso só no final do anime.
É uma alegoria tipo de máquinas do sistema, né? Vendo coisas de adolescente, coisas que já passaram. E esse sistema social japonês que, bem, deturpa os sentimentos humanos, que ignora completamente as As convenções individualidades. do eu. Isso. E abraça muito mais o coletivo, muito mais a função. E eu acho que eles são máquinas, são produtos dessa sociedade, né? São representados por isso que são sem máscara, sem individualidade, sem essa característica que permite eles terem uma identidade, né? E eu acho muito interessante, eu acho que se for isso, eu vou achar genial, porque está sendo representado de uma maneira tão espetacular essa forma de ver eles como pessoas sem rostos, né? Só com o que eles vestem, só com o que eles usam, mas indicando muito mais esse conceito muito bem aplicado. Como disse, isso pode ser uma teoria, como pode ser verdade. Eu estou usando aqui de elementos aqui de que o que me deu a entender até agora. Eu acho que talvez seja uma teoria coerente. Eu não sei se nem se é teoria, talvez seja uma leitura. Não sei. Um pouco de cada, tudo de tudo. Simbolismos eu acho que nunca vai ser uma leitura perfeitamente o que aquilo quer dizer, porque aquilo quer dizer várias coisas. Pode querer dizer várias coisas. A gente só tá usando uma métrica, sabe? Pra medir as coisas. Quer citar mais alguma coisa, Delphi? Tá bom. Tá bom. Eu não tenho mais bom. nada pra dizer, não. Acho que tiraste a palavra da minha boca. Ou será que você pensou nisso? Ou você só tá falando, eu Chega perto do microfone. Foda. Opa, calma aí. Quebra. E é muito interessante tudo que aconteceu no anime e excelente. Onde é que continua sendo um 10 pra mim? E vai terminar um 10. Ou talvez um 11. Ou talvez um 7. Ou 2-0. Representando um ovo. Quê? Aham. Que tu disse, amigo? E também uma última cena a ressaltar, tipo, da Neiro olhando de longe, né? Dito que ela sempre se isolou, ela viu as três, né? Que ela vai resolver o seu próprio problema, né? Ela não vai se integrar ao grupo, né? Para ajudar, porque a Neiro sempre ela trabalha sozinha, né? E é apresentado muito isso no anime, tipo, de ela faz esses sonhos, né? Ela trabalha excessivamente sozinha nessa questão. Uma forma de E a gente nunca viu ela em equipe, assim, tipo, de atravessar esses mundos junto com as amigas. E ela observa de longe, mais ou menos, que ela se isolando pelo seu próprio objetivo, né? E tudo isso é muito, muito bom. Essa tal rebelião, né, que ela faz, tipo, se afastando das pessoas, se afastando dos amigos, e essa questão de questionar, constrói muito a identidade. Tipo, ela se rompe muito do que é o padrão a ser seguido, talvez. Tipo, vou fazer aquilo por mim, isso vai fazer eu ser cada vez mais o meu eu. Pode contar essa parte. Eu acho que não fez muito sentido. Então, é isso. Ondeg, perfeito. É isso. O Underegg consegue manter aí uma qualidade absurda de episódio para episódio. Quase melhorando, não sei não, mantendo a mesma qualidade. Eu não sei exatamente se está melhorando, não sei se tem um episódio melhor do que o outro. Todos os episódios são individualmente muito bons. E eu acho que é um excelente anime pra todo mundo. Não tem muito... Underegg, perfeito pra todo mundo. Não tem público, não tem público-alvo, não tem idade. Só assista Underegg, desfrute do seu incrível arsenal de pensamentos incríveis e aproveite todos os personagens que tem. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado, Pietro, por estar sempre com a gente aqui. É você que faz... Obrigado, Carlos. E obrigado, Otaku Anti-Otakus. Obrigado, Delphi. Eu acho que não é você, Delphi, mas acho que é um Delphi aí dos comentários. E obrigado também, DD Podcast, por comentar. Obrigado a todos que estão participando. Valeu, Pietro. É nóis. Ele assistiu o vídeo todo, Pietro. Ele Jogando ele LOL. falou pra mim na DM. Valeu, Pietro. É nóis. Eu acredito. Valeu, mano.